Muito boa tarde, nós vamos dar sequência às nossas aulas hoje com a disciplina Direito Ambiental, uma disciplina muito importante para os nossos alunos, os nossos candidatos, nossas candidatas ao exame da ordem. Eu quero fazer a minha apresentação. Eu sou o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção, eu sou professor de Direito e também eu sou advogado. A nossa proposta da OAB Explicada tem como finalidade preparar o candidato ao exame da ordem. Caso tenha interesse nas disciplinas de Direito que compõem o edital de provas do exame da ordem, nos acompanhe no site, endereço escritório de advocacia, https, evilasioassuncal.adv.br, ou clique no nosso QR Code que aparece na sua TV. Boa sorte! Vamos dar início à nossa aula com as noções introdutórias desta aula de direito, desta aula magna de direito ambiental. Vou iniciar pela Lei 6.938, de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismo de formulação e aplicação, que é um dos mais importantes marcos históricos do direito ambiental brasileiro. Esta lei, 6.938, introduziu em nosso ordenamento jurídico os conceitos basilares da disciplina, tendo como enfoque meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor e recursos ambientais. Então, o nosso candidato vê que são temas inerentes a esta disciplina que, com certeza, serão cobrados pelos membros da banca da ordem, que é a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Por sinal, uma excelente conceituação, instituição. As provas da FGV são provas de excelência, provas bem elaboradas. O seu corpo diretivo e corporativo são de docentes altamente capacitados, muitos formados com título de doutor, mestrado e pós-docência. Então, é uma banca muito conceituada. A meu ver, é uma das melhores bancas que nós temos nos últimos dias. Então, meu aluno, minha aluna, você está muito bem acompanhada, porque as provas do exame da ordem, como eu falei, são provas, não provas de peguinha, mas são provas de elemento científico, ou seja, são provas que é para testar o conhecimento na prática, na vivência do futuro advogado. Então vamos para o conceito de direito ambiental. O conceito de direito ambiental é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica. Nós vamos já estar falando, dando assim mais
discricionalidade a essas interações e influências que compõem essas ordens, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Eu extraí este conceito do artigo 3º dessa lei, 6.938. É um conceito que é muito abrangente a direito ambiental. Então vamos falar agora sobre essas influências e interações dentro da ordem física. Seria a consistência do solo, a temperatura, a direção dos ventos, a qualidade do ar e a sua umidade relativa, a pressão atmosférica, a radiação solar, os ruídos, as interferências eletromagnéticas e as radiações ionizantes, que são a radioatividade. Então, são exemplos dentro dessa ótica, ou dentro dessa ordem. Agora vamos para a ordem química. A composição química do solo, muito importante, composição química do solo. Maior ou menor concentração de ferro, alumínio, magnésio. Das águas minerais, como um todo, e do ar atmosférico, concentração de ozônio ou de gás carbônico, bem como os eventuais poluentes que possam ser encontrados nesses 3 ambientes ou elementos abióticos. Eu vou já estar explicando o que é esses elementos, muito importante para o nosso candidato, inclusive no último exame da ordem, o 46º, caiu ou foi cobrado pelos membros da banca uma questão sobre esses elementos abióticos do meio ambiente, que são exemplos desta ordem química. Por último, ordem biológica. As cadeias ecológicas nas florestas, nas cavernas, nos lagos, nos rios ou no mar. Os agentes infecciosos encontrados em depósitos de lixo, as bactérias persistentes em ambientes hospitalares e até mesmo nas condições sanitárias, em bares e restaurantes. É muito importante que o nosso candidato observe muito bem esses elementos, essas influências que compõem esses 3 tipos de ordem. Porque, por exemplo, a ordem biológica, os agentes se preocupam com as infecções, não é isso? Com aquelas bactérias, fungos encontrados em depósitos de lixo. Também aquelas bactérias resistentes a ambientes hospitalares. Quanto de nós ouvimos diariamente na mídia sobre infecção hospitalar? Então, é muito importante essa observação desses elementos que são interativos a este conceito, para que a população, de um modo geral, não sofra tanto com infecções. Dando sequência, a definição legal da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente é adequada para a identificação de determinados aspectos do meio ambiente. Quais são esses aspectos? Seria o aspecto natural, que é a natureza, né? Mas é insuficiente para abranger todos os valores jurídicos tutelados pelo direito ambiental.
porque além do ambiente natural, que é da natureza, se complementa ainda, dentro desse contexto, com o meio ambiente cultural, que é a tutela do patrimônio cultural, que nós vamos estar desenvolvendo esse conceito com muita abrangência sobre patrimônio cultural, né? Também o meio ambiente do trabalho, que é a tutela da saúde dos trabalhadores. Esse meio ambiente do trabalho, esse ambiente corresponde àqueles empregados, né, funcionários, de um modo geral, que trabalham neste ambiente, que é um ambiente de trabalho. Isso é muito importante para a produtividade. Estamos falando muito em redução de carga horária para que o trabalhador possa ter, além de um bom ambiente de trabalho, ter também espaço para o lazer, o descanso. Não é isso? Então, se os empresários, se o governo se preocuparem com essa ambientação para os seus funcionários, para os seus empregados, naturalmente a produtividade será aumentada. Será uma produtividade de excelência para que o empregado possa desenvolver bem o seu ofício laboral. Então é muito importante o meio ambiente do trabalho, porque o ambiente de trabalho é onde o empregado passa o maior tempo da sua jornada, né, de sua vida. Praticamente, em alguns ambientes, ele trabalha de 8 a 12 horas, né, principalmente aquelas escalas que nós estamos estudando lá no direito do trabalho, que são escalas de trabalho por plantão, né, 12 por 36, e outras categorias que trabalham além do permitido. Mas tudo dentro de uma convenção, de um acordo coletivo de trabalho. Bem, na obra de direito ambiental constitucional, escrita pelo constitucionalista José Afonso da Silva, ele exclama de maneira concisa, precisa, dentro desse conceito, desse elemento sociocultural. E ele conceitua muito bem, dizendo o seguinte: interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. O constitucionalista José Afonso da Silva ele traz um conceito dentro dessa política da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente como uma forma de uma estruturação de conjugando os elementos naturais, que são os elementos naturais, nós já vimos, a natureza, como também os artificiais. O que é os artificiais? Nós já estudamos isso na primeira aula. É aquilo que é construído pelo homem, mas nós vamos desenvolver mais nessa aula. E também os culturais, nós já vimos, né, no parágrafo anterior, é sobre o patrimônio cultural que nós vamos estar desenvolvendo. Então, o conceito exclamado aqui pelo constitucionalista José Afonso da Silva, ele vem incorporar exatamente o que nós estamos tentando estudar na matéria de direito ambiental. Eu vou citar apenas, dentro dessa estruturação conceitual do direito ambiental, dentro da sua proteção legal. Quando eu falo proteção legal, leis que favorecem ao meio ambiente. Quando eu falo leis que favorecem ao meio ambiente,
Favorece quem? A coletividade, a comunidade, a sociedade, para que elas tenham qualidade de vida ao se dirigir ou dirigirem a um desses espaços de ambientação. Eu vou citar aqui apenas um, mas temos centenas e centenas de parques para que esses parques ofereçam à população ou aos seus usuários esta pavimentação de ambientação. Eu vou citar aqui, eu vou destacar apenas o Parque Nacional do Iguaçu, que esse parque ele é protegido pelas normas do direito ambiental. Quando nós falamos norma do direito ambiental, nós estamos falando, primeiramente, da Constituição Federal, no artigo 215 seguintes, mas principalmente o artigo 225 da Constituição Federal. Nós vamos estudar já sobre esse artigo, que é muito importante para que o nosso aluno e a nossa aluna memorize o artigo 225, que é um artigo basilar, principal, fundamental para o direito ambiental. Então, destaca-se o Parque Nacional do Iguaçu, que é protegido pelas normas do direito ambiental. Eu já citei, além da Constituição Federal, nós temos as leis específicas de proteção de áreas protegidas por essas normas, né? Não só em função da relevância ecológica da fauna, da fauna, da flora, dos recursos hídricos e da peculiar topografia local, mas também pelos valores históricos, culturais e turísticos que representa para a América do Sul, em especial para o Brasil e a Argentina. Então, o direito ambiental, dentro desse contexto, leva em conta todos esses elementos. Quais, professor? Natural, que é constituído pela fauna, pela flora, pela água, pelo ar, pelo solo, e também os artificiais, dentro da sua importância turística, né? E culturais, importância histórica do cenário. Então, todos esses parques que nós visitamos, ele contém esses elementos que vêm de encontro à qualificação do ar e também dos ecossistemas. Agora vamos falar sobre terminologia do direito ambiental. O que é terminologia? É a denominação, é o termo utilizado dentro dessa disciplina. Então, novamente, o professor José Afonso da Silva nos convence da conveniência da adoção da expressão meio ambiente, porque no passado, antes da Constituição Federal, não tinha essa terminologia. E agora, o professor José Afonso da Silva nos convence, trazendo para nós, dentro da sua obra-prima, que a adoção da expressão meio ambiente, ponderando que a necessidade de reforçar o sentido significante de determinados termos em expressões compostas é uma prática que deriva do fato de o termo reforçado ter sofrido enfraquecimento do sentido a destacar, ou então porque a sua expressividade é mais ampla ou mais difusa, de sorte a não satisfazer mais psicologicamente a ideia que a linguagem quer expressar. O professor José Afonso veio colocar aqui uma questão que no passado era muito discutível, havia muitas controvérsias entre os juristas, entre os técnicos, entre
os professores, os docentes, sobre essa terminologia meio ambiente. Então, o professor José Afonso nos convenceu de que a terminologia de meio ambiente está mais apropriada dentro de um contexto da nossa Carta Política de 1988. E isso é verdade. É verdade que, na nossa legislação pátria vigente, adota-se o termo meio ambiente, dentro dessa conceituação trazida pelo professor José Afonso da Silva. Então, a nossa Carta Política, ela traz um título que versa sobre essa terminologia, meio ambiente. Então, no artigo 225, para fundamentar essa conceituação, no artigo 225, caput, não vou ler os incisos, que são muitos incisos, mas o aluno deve ler todos os incisos, são vários incisos. Eu só vou ler o caput, a cabeça do artigo 225, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Olha a importância, olha a importância. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público, impondo-se coercitivamente, né? É um imperativo, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, hoje, nós estamos defendendo o meio ambiente, preservando na sua essência, para que esse ambiente seja para as presentes e futuras gerações. Ou seja, para os nossos netos, bisnetos e etc, etc, etc. Então, nós temos como cidadão, como sociedade, o dever de proteger o meio ambiente, não degradando, não poluindo o seu ambiente. Porque fazendo assim, todos ganham. A sociedade, bem como todos os cidadãos. Bem, agora vamos para a subdivisão dos aspectos do meio ambiente. Subdivisão. O direito ambiental estuda as normas, que nós já vimos na primeira aula. Que norma, professor? São as regras, são os princípios que regulam a proteção de ambientes construídos ou artificiais. Como eu já falei, os construídos, eles não são naturais, mas feito pelo homem, adaptado, modulado pelo ser humano. Como o são o meio ambiente urbano e o rural, o meio ambiente do trabalho e o meio ambiente cultural, que eu já antecipei, assim, em pinceladas, algumas informações. Mas agora nós vamos estar tratando de um por um. O meio ambiente não é constituído apenas pela biota. O que é a biota? São os elementos inerentes que está contido naquela lei 6.938, não é isso? A biota é composta pelo solo, pela água, o ar atmosférico, pela fauna, pela flora. O aspecto que se convencionou chamar de meio ambiente natural. Então, esses elementos, essas interações dentro dessas ordens, estão convencionadas para chamar o meio ambiente natural. Por quê? Porque é da natureza, não é construída. Mas também pelo meio ambiente artificial, que além da natureza, o homem pode construir. Por exemplo, no meio ambiente rural,
Ele pode construir, ele aproveita a terra nua e constrói, planta, etc. E também no ambiente urbano, que nós já vimos, né? O ambiente criado ou modificado pelo ser humano é o ambiente artificial ou construído. Agora vamos para o meio ambiente natural. Seria o aspecto do meio ambiente que congrega o espaço não necessariamente alterado pelo homem. É a natureza pura e simples, como foi criada por Deus. Lá no princípio do mundo, Deus criou a natureza. Isso está lá no livro de Gênesis, quando Deus criou a natureza, criou a terra, criou o homem e assim sucessivamente. Na visão do professor José Afonso da Silva, novamente nos trazendo aqui a sua contribuição, considera que o meio ambiente natural é o espaço constituído pelo solo, pela água, pelo atmosférico, a flora, enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o ambiente físico que ocupa. Então, o professor José Afonso, ele veio corroborar com o seu conhecimento sobre esta conceituação do ambiente natural. Isso é muito importante. Então, ele veio corroborar dentro deste conceito. Agora, dentro dessa visão e nessa linha de raciocínio, nós temos que o aspecto do meio ambiente, que a Lei 6.938 define, no seu artigo 3º, que é o meio ambiente natural, que abrange os elementos bióticos, a fauna e a flora, e os abióticos, que é o ar, a terra, a água da natureza. Então, agora sim, dentro desse conceito, nós temos os elementos que compõem os elementos bióticos. Isso foi uma questão que caiu agora na prova, no último exame, e os abióticos. Então, nós temos esses dois elementos, já bem esclarecido pelo professor José Afonso da Silva. Já o artificial seria o aspecto do meio ambiente que congrega toda a produção humana. Artificial, não é o natural. Já falei que o artificial é aquele construído pelo homem, modificado pelo homem. Então, já o artificial seria o aspecto do meio ambiente que congrega toda a produção humana. E, neste caso, abarcaria o meio ambiente construído, o cultural e o do trabalho, como eu já falei. A expressão meio ambiente artificial é mais comumente utilizada para indicar apenas os espaços construídos. Isto é, vou dar um exemplo, meio ambiente urbano, aqui incluídos os espaços abertos, por exemplo, as ruas, os viadutos, as praças. Já os fechados, os meio ambientes fechados, seriam os aeroportos, os shopping centers, os hospitais. Dentro dessa visão, não há que se olvidar, porém, do meio ambiente rural, que é um complemento do urbano, como nós já vimos, né? Também construído pelo ser humano, não obstante, às vezes, mais próximo do meio ambiente natural. Então, o ambiente rural, que comumente fala a fazenda, a chácara, né? Os espaços rurais, são aqueles ambientes que o homem aproveita o que já existe do natural e constrói. Por exemplo, o rio faz uma transposição, faz uma cachoeira, faz uma plantação
para aproveitar aquele espaço, né, ecológico, e assim sucessivamente. Já o meio ambiente do trabalho, agora com mais enfoque, o meio ambiente do trabalho como sendo o conjunto de condições. Isso está lá no artigo 3º da Lei 6.938, de 81. O meio ambiente de trabalho como sendo o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, nós já vimos, química, nós já vimos, biológica e social, que nós já vimos, que afetam o trabalhador no exercício da sua atividade laboral. Agora é importante, no exercício. Ou seja, é onde o trabalhador exerce o seu ofício laboral. Isso é muito importante. Já o cultural é o aspecto integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, por que artificial? Que ele é promovido pelo ser humano, é isso? Em regra, como obra do homem, difere do anterior, que é também cultural, pelo sentido de valor especial que adquiriu ou que se impregnou. O patrimônio, eu vou citar aqui alguns elementos dentro desse contexto cultural. O patrimônio paleontológico. O que é paleontológico? Seria o estudo, a ciência, o estudo dos fósseis, né? Os cultos religiosos, dentro de suas várias ramificações, né? Cultural, e outros valores humanos não mencionados também constituem meio ambiente cultural, porque eles não são naturais, são produzidos pelo ser humano. Tem o dedo humano dentro desse ambiente do patrimônio cultural. Agora nós vamos à subdivisão do meio ambiente, propriamente dita. Natural, nós temos o florestal, o lacustre, marinho, fluvial, espeleológico, que seria o espeleológico, seria a ciência que estuda cavernas e outras cavidades naturais subterrâneas. Essa área é muito explorada por aquelas pessoas que têm interesse em explorar, conhecer melhor essa área, esse segmento dessa ciência. E agora nós temos o artificial, nós temos o urbano, que são aqueles espaços que eu já falei, fechados, abertos, e temos o rural, eu já falei, que também é uma complementação do urbano, muitas vezes com a participação humana. E temos o cultural, que é o histórico, artístico, turístico, paisagístico, arqueológico, paleontológico e religioso. Então, todos esses elementos compõem o meio ambiente cultural. É muito importante. Isso é muito cobrado na aula, na prova da OAB. Nosso aluno, nossa aluna, deve explorar, deve conhecer melhor toda essa ambientação desse patrimônio. Temos também o laboral, que é o do trabalho, que é o ambiente de trabalho urbano, o ambiente de trabalho rural, e temos também um ambiente de trabalho doméstico. Então, toda essa ambientação faz parte deste conceito laboral. Agora vamos aos elementos juridicamente protegidos. Ou seja, são aqueles elementos tutelados pelo poder público. Nós temos os bióticos, que o nosso professor já falou, o professor Zé Afonso. Os bióticos é a fauna, a flora, a civilização. Dentro desse contexto de civilização, nós temos a cultura viva.
que são aquelas práticas, né? Depois nós vamos estudar melhor as tradições, né, de cada região. E temos os abióticos, que é o ar, a água e o solo. Agora vamos trazer uma contribuição muito especial da nossa professora Cristiane Derani, ou Cristiane Derani. Na sua obra Direito Ambiental Econômico, da editora Max Lemonade, ela diz o seguinte: na medida em que o homem integra a natureza, isso é muito importante, esse conceito trazido pela nossa professora, na medida em que o homem integra a natureza e dentro do seu meio social, transforma-a. Olha, transforma-a. Não há como referir-se à atividade humana sem englobar a natureza. Claro, né, nós já vimos isso. Cultura, consequentemente, sociedade. Então, toda relação humana, na visão da professora Cristiane, toda relação humana é uma relação natural. Eu concordo com ela. Toda relação com a natureza é uma relação social. Perfeito. Perfeito. Para corroborar com essa linha de entendimento, eu trago aqui para os nossos prezados alunos um julgado julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo eminente ministro José Augusto Delgado, mais conhecido como José Delgado, do Superior Tribunal de Justiça, no recurso 725-257 de Minas Gerais, no desenvolvimento do seu voto condutor, ele consagrou a distinção entre os vários aspectos do meio ambiente. Você vê que foi uma aula magna. E eu peço ao nosso prezado aluno, a nossa prezada aluna, que leia integralmente este voto, esse inteiro teor do voto do ministro José Delgado. Ele diz o seguinte no seu voto. Eu trago aqui só um excerto, né? Só uma citaçãozinha pequena, mas o voto é espetacular. Ele diz assim: com a Constituição de 1988, passou-se a entender também que o meio ambiente se divide em físico e natural. Nós já falamos. Físico, o natural. Cultural, nós já falamos. Artificial, nós já falamos. E do trabalho, nós já falamos. Meio ambiente físico ou natural é constituída pela flora, fauna, solo, água, atmosfera, incluindo os ecossistemas, fundamentados no artigo 225, parágrafo 1º, 1 e 7. Agora, ele diz, prosseguindo seu voto, meio ambiente cultural constitui-se pelo patrimônio cultural, artístico, arqueológico, paisagístico, manifestações culturais populares. Ele fundamenta esse conceito do ambiente cultural pelo artigo 215, parágrafo 1º e 2 da Constituição Federal. Olha que maravilha, que extraordinário ministro. Parabéns, ministro, com a sua aula magna para com os nossos queridos alunos e candidatos. Ele vai mais além. Ele diz, meio ambiente artificial. Nós já falamos. Mas nas palavras do ministro José Delgado, meio ambiente artificial é o conjunto de edificações particulares ou públicas, principalmente urbanas. Ele fundamenta nos artigos 182, artigo 21, inciso 20 e artigo 5º, 23 da Constituição Federal. E meio ambiente do trabalho, que é o conjunto de condições existentes no local de trabalho relativos à qualidade
de vida do trabalhador. Ele fundamenta esse seu conceito no artigo 7º, incisos 33 e artigo 200. E aí ele encerra seu voto, nos dando uma calorosa aula magna. Parabéns por este voto muito especial que o nosso ministro José Augusto Delgado nos trouxe para clarear, para complementar a nossa aula magna de direito ambiental. Eu vou citar a fonte que eu extraí esta aula magna da obra magna do professor Guilherme José Purvim de Figueiredo. É um professor, jurista, ambientalista. A sua obra chama-se Curso de Direito Ambiental, 4ª edição, editora Revista dos Tribunais, no ano de 2011, na qual eu recomendo a nossa candidata, o nosso candidato, a adquirir esta obra, porque você, futuro candidato a advogado ou advogada, na sua biblioteca não pode deixar de ter essa obra magna. Direito do professor Guilherme. Porque se você for futuramente abraçar dentro da área jurídica a área de direito ambiental, esta obra vai lhe clarear, vai lhe trazer melhores conhecimentos para resolver as questões que o seu cliente irá levar até você. Bem, eu concluo aqui o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, recomendando ao nosso prezado candidato e candidata que releia esses normativos que eu falei na nossa aula. Destaco a Constituição Federal, destaco a Lei 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, destaco o voto proferido pelo ministro José Delgado, as obras do professor José Afonso e da professora Cristiane, para que o nosso aluno ele possa se familiarizar dentro desta disciplina direito ambiental. Agora eu vou aproveitar, antes de encerrarmos, resolver as duas questões que caíram ou que foram cobradas no 46º exame da ordem. Eu vou estar aqui com vocês discutindo essas duas questões da prova, direito ambiental. Primeira questão, que diz o seguinte, vamos prestar muito bem atenção, porque pelo enunciado da questão, o candidato já resolve a questão. Pelo enunciado. Se você estudou, você, no enunciado da questão, você já resolve. Vamos lá. A sociedade empresária Alfa está em processo de licenciamento ambiental. Opa, ponto importante. Está em processo de licenciamento ambiental de atividade de tingimento de tecidos e fabricação de roupas. Esse é o complemento. E pretende obter outorga. Opa, outorga. O que é outorga? Licença. Autorização de quem? Qual órgão? Aí depende. Se for municipal, da prefeitura. Se for federal, nós temos vários órgãos, né? Temos o IFAM, temos o IBRAM,
e assim o IBAMA, etc. Mas vamos focar aqui na questão. Para obter outorga pelo poder público do direito, agora sim, do direito do uso de recursos hídricos. Então, esta pessoa, esse cliente que vai procurar você, advogado e advogada, ele quer informações. Como faz esse processo? Como você, advogado, vai orientar ele a fazer esse processo junto aos órgãos competentes para ele adquirir outorga, ou seja, permissão para atuar nesse ramo. Consistente em extração de água de aquífero subterrâneo existente no local, como insumo do processo produtivo. Muito bom. Nesse contexto, o empreendedor, que é o requerente, tomou conhecimento de que será cobrado um valor pelo recurso natural consumido. Opa! Outro elemento importante. Será cobrado. Será. É um imperativo. Não é pode, não. É será. Será cobrado um valor pelo recurso natural consumido. Inconformado com a cobrança, pois ainda terá grande gasto financeiro com as obras para a extração de água do aquífero, a sociedade empresária procurou você, advogado, você, advogada, especialista em direito ambiental, para esclarecer as dúvidas dele acerca da viabilidade de tal exigência. Então, nós temos aqui que o empreendedor, ele vai lhe procurar para querer de você informações jurídicas sobre esta cobrança e também da viabilidade de tal exigência. Sobre a cobrança pelo uso da água, à luz dos princípios do direito ambiental, nós já estudamos lá na primeira aula, os princípios do direito ambiental, assinale a opção que apresenta corretamente o esclarecimento dado pelo advogado. Vamos lá as questões. A. O empreendedor não deve pagar pelo uso da água, exceto se houver efetivo dano ambiental, com base no princípio de direito ambiental da prevenção. Nós estudamos isso. B. A cobrança antecipada por danos ambientais a serem causados por poluidores é pertinente, com base no princípio do direito ambiental no desenvolvimento sustentável. Não é o caso. C. O empreendedor deve pagar, ou deve, é impositivo, falei será, aqui é deve pagar. O empreendedor deve pagar uma contribuição financeira à coletividade. Por quê? Nós já falamos isso. Porque é bem de todos, coletivo. Que sofre as consequências do uso privado da água, com base no princípio do direito ambiental do usuário pagador. D. A cobrança pelo uso da água não é pertinente, salvo se houver efetivo dano ambiental com a necessária prova pericial que demonstre o nexo causal, com base no princípio do direito ambiental da precaução. Nós já estudamos isso na primeira aula também. Vamos à resposta. A resposta, no meu sentir, vamos ficar com a resposta C. C de casa, que diz o seguinte, C de casa, o empreendedor deve pagar, sim, deve. A lei ambiental prevê essa norma.
deve pagar uma contribuição financeira à coletividade, independentemente da sua outorga. Ele deve pagar. Que sofre as consequências do uso privado da água, com base no princípio de direito ambiental do usuário pagador. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Isso é previsto na Lei 9.433, de 97, é uma lei bem antiga, que esta lei é o artigo 1º. É o artigo 1º. Ela diz que a cobrança é válida e independe da ocorrência de dano ambiental. Requereu, tem que pagar. E ela gera uma contrapartida financeira pelo uso do bem coletivo, que eu já falei, é o bem de todos, né, de toda a coletividade. O esclarecimento que a advogada ou o advogado deve falar para o seu cliente é que deve apontar que é uma exigência legítima, pois incide sobre o uso do bem público, dotado de valor econômico. Aqui que está o diferencial. É legítima a cobrança porque incide sobre o uso de um bem público dotado de valor econômico, pecuniário. Isso é muito importante. Por quê, professor? Porque essa cobrança, ela visa o estímulo ao uso racional. Claro, ao uso racional. Muito bem. Então, a resposta, ficamos com a letra C de casa. Agora vamos para a segunda e última questão. Nós já estamos encerrando. Também da prova do exame 46º, exame tipo da prova 1, ou seja, do último certame, que diz o seguinte: o prefeito do município Ômega, após os trâmites pertinentes, fez editar um decreto que delimitou uma área de proteção ambiental, a famosa APA, ou APA, Unidade de Proteção Ambiental, APA. Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Opa, uso sustentável. Isso é muito importante, esse termozinho, falamos sobre a terminologia hoje, não foi? Então, esse termozinho, uso sustentável, é o diferencial nosso. Em decorrência de sua grande extensão e do grau de ocupação humana, diante de atributos abióticos, falamos também hoje na nossa aula, atributos abióticos e bióticos, estéticos ou culturais, falamos também, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Dessa maneira, busca proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. A propriedade privada de Adélia Figueiredo, que é o nome fictício que a banca trouxe para ajudar a raciocinar a questão, está situada dentro de uma mencionada unidade de conservação. Preocupada quem? Dona Adélia, procura você, advogado, como advogado, para receber a orientação, naturalmente jurídica, né? Orientação sobre a validade do mencionado decreto e a extensão de seus efeitos à luz do disposto da Lei 9.985. Opa! Esta lei é muito importante. Essa lei fala sobre os recursos hídricos, que eu recomendo que o nosso candidato leia esta lei. Leia, só para você conhecer. Agora vamos lá. Acerca desta situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra A. As condições para a pesquisa e a visitação do público, observadas as exigências e restrições legais, devem ser estabelecidas por Adélia. Muito bem.
B. O prefeito não poderia ter editado um decreto para a finalidade descrita, pois a unidade de conservação ambiental só pode ser criada por lei. Não. Esta lei específica, ela dá esse poder ao prefeito editar decreto, dá esse poder. C. A propriedade de Adélia deve ser desapropriada. Opa! Desapropriada. De acordo com o que dispõe a lei. Qual lei? A lei ambiental? Não. Porque está localizada em uma unidade de conservação de domínio público. Não. A dona Adélia pode sim explorar. E não precisa fazer, o poder público não precisa desapropriá-la, tirar ela lá da sua terra, né? E, finalmente, o D. A unidade de conservação, o C, pertence, na realidade, ao grupo das unidades de proteção integral, o que permite o uso dos recursos naturais pelos proprietários privados. Também, esta lei também não dá essa condição. Então, o que sobrou foi a linha A. A linha A da prova tipo 1, que é as condições para a pesquisa e a visitação do público. Pode sim, pode, porque é uma terra de privado, não é público. Mesmo que fosse público. Mas no caso aqui, no caso específico, as condições para a pesquisa e a visitação do público, observada as exigências e restrições legais. Tudo bem. Dona Adélia tem que obedecer a lei que trata da proteção ambiental, no seu contexto, lato sensu. Devem ser estabelecidas por Adélia. Por que deve ser? Porque ela é a proprietária. Então, dentro de um conceito bem simples, o decreto do prefeito é válido, pois, justificando por que é válido, pois a criação de unidade de conservação, o CES, pode ser feita por ato do poder público, como, por exemplo, o decreto do prefeito. A área de proteção ambiental, a APA, ou APA, admite, dentro desse contexto, admite propriedades privadas, no caso da dona Adélia, e as condições para visitação e pesquisa na área da Adélia devem ser estabelecidas por ela mesma, respeitada por Adélia a norma que rege o meio ambiente. De acordo com a Lei 9.985, a delimitação e instituição da Área de Proteção Ambiental, APA, possui as seguintes características. Isso é muito importante. Possui as seguintes características. 1. Forma de criação. A criação de uma unidade, o C, que é a unidade, o C é a unidade de conservação. A criação de uma unidade de conservação é feita mediante ato do poder público. Legal, isso aí. Sendo perfeitamente cabível a edição de um decreto pelo prefeito, desde que precedido de estudos técnicos e consultas públicas, como nós já lemos lá nas aulas anteriores. Tem que ter um outorga, uma licença dos órgãos competentes, etc, etc. Estudos técnicos, ambientais, impactos, tudo isso nós já estudamos nas aulas anteriores. 2. Natureza da área. A natureza é muito importante. A natureza da área. A APA, é uma unidade de conservação pertencente ao grupo de uso sustentável e tem como objetivo proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Excelente, nós já falamos sobre isso. Outro item, propriedade privada. Ótimo, especificamente nessa questão, propriedade privada, dona Adélia. Propriedade privada, a APA, pode ser constituída por terras públicas ou privadas. No caso aqui é privada.
A existência da propriedade de Adélia no interior da área é totalmente compatível com o regime jurídico da APA. Ou seja, está compatível às normas, às regras da APA. Não havendo necessidade de desapropriação automática. Exatamente, não há necessidade do poder público de desapropriar as terras da dona Adélia. E, por último, autonomia do proprietário. A autonomia do proprietário. Nas áreas de propriedade privada, localizada em uma APA, o proprietário o proprietário mantém o domínio sobre o imóvel. Ele continua sendo proprietário. E conserva o direito de estabelecer as condições para pesquisa e visitação. Conserva o direito de estabelecer as condições para pesquisa e visitação pública, desde que obedeça às exigências legais. Aí sim, aí fechamos com chave de ouro, porque a dona Adélia, ela é limitada, ela não pode fazer da sua propriedade uma degradação que venha prejudicar o meio ambiente, e então ela tem que obedecer às regras, às leis, né, os princípios do direito ambiental. Eu espero que você tenha aproveitado o máximo dessa leitura e redobro para que o nosso candidato, a nossa candidata, leia com afinco essa legislação que eu passei para você. O meu muito obrigado e até a próxima aula.